O presidente Elias, profeta, que vou caminhar para estar aqui nessa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Agradecer a todos pela confiança. Agradecer aos irmãos que me recepcionaram muito bem. Graças ao meu Deus, como diz a minha esposa, pelo crescimento da igreja. A igreja tem crescido, e não é fácil. Dia de estudo bíblico, o povo deslocado é complicado, né? Mas, graças a Deus, que a igreja tem essa preocupação em aprender. Amém? Amém. Trazendo virtudes de todos mesmo. Quero ler aqui o versículo do capítulo de número 15, versículo 14. Muito obrigado, Deus te abençoe. Versículo de número 14, e o 15 e o 16. Do capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O 14 diz: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque os servos não sabem o que faz ao seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvides de meu Pai, tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Podeis assentar. Muito obrigado. Deus abençoe. Presbítero Gilberto, presbítero evangelista. Misturou. Então pronto. Cooperador. Pastor, então. Que Deus abençoe. Hoje nós queremos aprender. Eu sempre uso dizer na igreja que eu ensino, que nós estamos pastoreando, que a hora que eu mais aprendo é a hora que eu estou ensinando, não a hora que eu estou estudando. Porque quando você está estudando, é você e Deus. E na hora que você está lecionando, é você, Deus e aqueles que estão ouvindo. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, para que Timóteo, ele fosse uma pessoa que ele tivesse uma característica de verbalizar palavras, que essas palavras fossem na consciência dos irmãos, mas antes de tudo, que o seu testemunho falasse mais alto, para que ele pudesse alcançar pessoas. Nós, pastores, alcançamos pessoas pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. A conduta nossa, ela precisa ser uma conduta que as pessoas olhem e falem assim: eu tenho o prazer de estar perto desse pastor, ou de ter esse pastor, de ser ovelha desse pastor. Tanto que ele lá em 2 Timóteo 2,15, ele fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, não pode ser meia boca, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa. E Deus, ele nos chamou, Jesus na verdade ele nos chamou. Aqui depois que Jesus, é interessante que Jesus ele vai dar aqui as últimas instruções aos seus discípulos. Ele começa no capítulo 15 dizendo que eu sou a videira verdadeira, o vosso Pai, e o meu Pai, Jesus dizendo, ele era o lavrador. Aí ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa, corta. Agora é interessante, Gilvan, que
a árvore que está dando fruto, o que ele vai fazer? Vai deixar ela quietinha? Não. Vai ter um momento que vai ter que podar aquela árvore para que ela dê mais frutos, né, presbítero Elias? Então precisa, quem mexe com plantio sabe muito bem disso, que para uma vinha ela produzir, precisa de, às vezes, podar para fortalecer. Lá em Goiás, tem os irmãos que eles falam assim: olha, se você, no pé de abacate, se você der nele uns cortes e fincar uns pregos, ele vai dar muito fruto. Eu não sei se dá certo, mas o certo de qualquer árvore é podar e tirar as galhas que, né? Porque quando tu poda, ela vai puxar da terra, puxar lá do fundo, mais alimento para si. Porque obrigatoriamente, quando ela é podada, ela precisa ser podada para que ela possa puxar os alimentos do solo e receber alimento assim. Assim também somos nós que entendemos, irmão Elias, quando nós somos chamados. Tanto que Jesus ele disse: olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Muitas das vezes nós falamos assim: olha, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Amém. Que nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Mas nós não escolhemos a Jesus. Mas pastor, como assim? Não, nós aceitamos, mas nós não escolhemos Ele. Nós simplesmente aceitamos. Nós, com a nossa consciência, nós entendemos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos redimir do nosso pecado, para nos trazer a salvação, para nos trazer libertação, mas na verdade Ele nos escolheu. Agora, no início do texto está dizendo: olha, a vara que ela está em mim, ela dá fruto, mas precisa ser podada. Agora, a vara que não está em mim, aí tem que ser cortada. Uma certa vez Jesus, ele, com seus discípulos, ele vai descendo por Jerusalém, ele vai descendo, e aí ele vai encontrar ali uma figueira. E ele deseja daquela figueira comer o fruto. Porém, ele não vai encontrar frutos naquela figueira. E ele vai olhar para aquela figueira e falar assim: ninguém jamais de ti vai colher algum fruto. O detalhe é que aquela figueira estava verde, como as outras. Só que ela não produzia frutos. Então Jesus vai direcionar essas palavras: ninguém nunca mais, mesmo que tenha um desejo como eu, vai comer fruto de ti. No outro dia os discípulos passam e ficam pasmos. Por quê? Porque desde as suas raízes até o alto, ela secou literalmente e só prestava para o fogo. Uma outra ocasião, Jesus, já é uma parábola, aqui é um fato ocorrido, mas em uma parábola, Jesus vai falar sobre uma figueira também, onde está o lavrador e o dono da figueira, que ele vai chegar e vai falar com ela assim, vai falar assim: olha, tem uma planta ali, uma árvore, uma figueira, que ela não está dando fruto, corta ela. Não está dando fruto, corta. Aí o vinhateiro, não é figueira, uma vinha, né? Então o vinhateiro vai falar assim: olha, com compaixão no coração, ele vai dizer o seguinte: olha, deixe que eu a esterque ela e cuide dela por mais um ano. Se ela não der fruto durante esse ano, aí tudo bem, eu vou lá e corto ela e jogo fora. Assim também é Jesus conosco. Quando nós não estamos dando fruto, aí pega para nós, né? Quando nós não estamos dando frutos, por que nós não estamos dando fruto? Espiritualmente, se eu não dou fruto, é porque eu não quero dar fruto. Não é porque eu estou sendo
mal cuidado. A palavra está hoje ao nosso alcance, que a palavra está conosco. Oséias 4,6 diz que o meu povo lhe padece porque lhe faltou conhecimento. Agora, eu sempre uso dizer o seguinte: será se faltou conhecimento se eu, como pastor, eu não estou dando à igreja o alimento correto, ou se eu estou dando o alimento correto, mas a igreja não quer receber o alimento? Aí pega para nós, pastores. Verdade. Porque se o Paulo ele fala com o Timóteo para ser íntegro na palavra, fiel à palavra, para que ele venha ser uma pessoa dedicada à palavra, Paulo ainda vai dizer que aquele que ensina, que esmera em conhecer, para que as pessoas que ouvem a palavra e aprendam. Jesus, nesse texto, ele vai dizer o seguinte também: olha, vocês estão limpos pela palavra. Uma certa vez o discípulo chega preocupado: o senhor vai embora? O que nós vamos falar agora? Se o senhor que toma parte de tudo, o senhor que chega e prega, o senhor que fala, então, aí Jesus vai falar assim: olha, não se preocupe. Primeiro, Jesus fala para olha, não se preocupe, porque o Espírito Santo, que ainda não tinha sido manifesto, né, da forma que havia de ser manifesto, o Espírito vos fará lembrar daquilo que eu tenho vos ensinado. Como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não sei, que eu nunca aprendi? A não ser que seja revelação divina. Não é verdade? Então o Espírito Santo nos fará lembrar, vos fará lembrar daquilo que eu tenho vos ensinado. Então quando nós observamos isso, ele vai falar: é assim. Agora é o seguinte, no outro texto também, onde Pedro, Jesus estava lavando o pé dos discípulos, tinha que ser o contrário, era esse que lavou o pé do mestre. Aí Pedro vai questionar a Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a lavar o pé dos discípulos. Aí Pedro vai chegar: não, você não vai lavar meu pé, não. Peraí, está errado. Na hierarquia é eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Por que não fez isso? Jesus falou assim: olha o seguinte, quem não permitir que eu lave os seus pés, também não vai ter parte comigo. Né? Aí Pedro era um camarada sempre autêntico, sempre para frente, aquele Pedrão que era para frente. Ele vai chegar e falar assim: então você pode lavar o meu corpo todo, pode lavar o meu corpo todo, lava a cabeça, pode lavar o meu corpo todo, porque eu quero fazer parte. Pedro sempre foi um camarada esperto. Ele falou: quero fazer, lógico, eu não vou ficar de fora. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor que faz milagres, eu me sinto bem perto do Senhor, então pode me lavar todo. Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar: não precisa de eu te lavar. A palavra que eu tenho vos ensinado, ela já tem limpado você. Então aquele que tem a palavra, já está limpo pela palavra, porque essa palavra é comida, essa palavra é água, essa palavra é alimento, essa palavra é cura, essa palavra é palavra. Deus poderoso. Palavra, irmão. A mesma palavra que o diabo, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo chegou e falou para Jesus, começou a questionar e começou a citar a palavra. Ele cita Deuteronômio para Jesus. Eu preguei domingo em uma igreja na Bahia, eu falei: olha, tem pessoas que acham que é só bater o pé que o diabo corre, tem que estar santificado, tem que estar firmado na palavra. Aí eu disse o seguinte: o diabo é o maior teólogo que existe, conhece Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ele sabe de tudo que está na Bíblia. É o maior conhecedor da palavra, é o diabo. E com a palavra, ele foi tentar Jesus e falou assim: olha, está escrito lá em Deuteronômio. Está escrito. Você pode lançar daqui abaixo, aqui, os teus olhos darão de teu respeito,
guardar em todos os caminhos. Ele foi só citando Bíblia com Jesus, citando Bíblia, Deuteronômio, foi citando a Jesus também, com a palavra o refutava. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. Quando alguém interpelar você e arrazoar da sua fé, você está afirmado na palavra, porque você é um crente que gosta de Bíblia. Então Jesus ele fala assim: olha, não foste vós que escolhestes a mim. E nós vamos falar nessa noite sobre algumas coisas que nós precisamos entender, que nós somos nomeados. Nós fomos nomeados para ir e dar frutos. Aí nós vemos aqui: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos escolheu. Abra a sua Bíblia, meu irmão, em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Você vai ver que Paulo ele vai afirmar que ele nos escolheu. Alguém abre a Bíblia e lê. Eu gosto muito porque, assim, da igreja participando. Abra aí e vamos ver o que Paulo disse para os irmãos de Éfeso. Capítulo 1, versículo número 4. Qual é a afirmação de Paulo falando para os irmãos em Éfeso? Para que ele nos escolheu? Para nós sermos santos e irrepreensíveis em amor. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você olha para ele e você diz: não há dúvida. Não é isso? Você olha para aquela pessoa e você vai observar aquela pessoa e você vai falar como aquela. Ou seja, vamos dizer o seguinte: o próprio Jesus ele disse assim: olha, eu não dou testemunho de mim. Se eu der testemunho de mim, o meu testemunho não é válido. Por quê? Porque Jesus ele preferia que as pessoas falassem, pensassem e falassem dele. E a mesma coisa somos nós. Porque para mim ser uma pessoa irrepreensível, eu tenho que viver primeiramente em santidade. A mulher observa o profeta que vai passando, Elias, né? Seu chamado. Eliseu? Eliseu. Não tem o Eliseu aqui, não, gente? Só o Elias mesmo. Já me confundo Elias com Eliseu. Tá bom aqui o profeta? Você não pode atribuir um de um para outro, né? Mas, vai ver que Elias, Eliseu, ele passava constantemente no lugar. Aí uma mulher vai olhar, uma mulher ciumenta, não é isso? Ela vai olhar e vai falar ao seu marido: olha, façamos para este homem uma casa junto ao muro. Eu tenho observado que este homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. E aí essa palavra pega para mim, porque as pessoas precisam olhar para mim, eu como ministro do Evangelho, as pessoas precisam olhar para mim e me identificar como passou um carro. E agora? Se fosse um outro carro qualquer, eu não identificaria, mas rapidamente passou um carro ali, eu vi o carro da polícia militar. Então passou um carro da polícia militar agora, passou ali agora, coincidentemente. Então as pessoas precisam olhar para mim e falar assim: olha, um homem de Deus. Então Jesus chamou para isso, para que nós fôssemos santos. Jesus ainda vai dizer o seguinte a nós: que vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Agora o detalhe é que a luz não pode esconder debaixo da mesa, esconder debaixo da cama. Não! A luz ela tem que ficar visível. Aí Jesus vai falar o seguinte: olha, porque o que vai acontecer? As pessoas que olham para você, elas têm que enxergar em você a luz, para que o nome de Deus seja glorificado. Não é você que é louvado, mas as pessoas vão olhar e vão enxergar Deus em
você. E quando as pessoas enxergam Deus em você, a obra cresce. Quando as pessoas enxergam Deus em você, as pessoas querem te acompanhar. Quer saber? Pessoas nos observam para ver se realmente eu posso seguir. Ele pode nos seguir. Uma certa vez, aqui em Belo Horizonte ainda, eu estava trabalhando em um lugar, e aí eu fui pregar para uma pessoa. A pessoa disse para mim o seguinte, falou assim: eu? Para mim ser crente igual fulano ali? Falando, meu irmão, eu prefiro continuar fumando a minha maconha, bebendo minha cachaça, fumando meu cigarro, fazendo tudo que eu faço para minha mulher. Eu prefiro isso. Para mim ser crente igual ele? Eu olhei bem para ele e falei assim: vem cá, o que você acha de mim? Eu falei: você é crente. Não vê se fala palavrão? As pessoas caçam de você aqui, até discriminam pela sua cor. Porque ele trabalhava num lugar onde uma empresa, onde Transportes Mendes, dono alemão. Então, pensa no povo alemão, que muita gente não gosta. Tem muitos alemães que gostam de preto, gostam do que o preto produz. Muitos alemães, muitas pessoas. Não só alemão, não, italiano, né? E aí, você é o Edinho que nós respeitamos. Pois é. Agora, por que você tem que se espelhar em uma pessoa que xinga, uma pessoa que prostitui, uma pessoa que faz isso e aquilo outro? Se espelha em mim, rapaz. Já que é assim, porque o Paulo, Paulo ou Pedro, você me ajuda aí se eu errar, tá? Não acerta tudo, né? O Paulo ou Pedro? Pedro. Que falou, foi Paulo que diz assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que nós temos que? Nós não precisamos imitar o mundo. Nós não precisamos pintar a igreja de preto igual boate. Nós não precisamos colocar até apagar as luzes, colocar pisca-pisca aqui. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa luz. Nós precisamos imitar nada do mundo. Nós precisamos imitar Cristo. Aleluia! É para isso que ele nos chamou. Eu vos nomeei. Então Paulo está afirmando aqui. Aleluia! Que desde a fundação do mundo nós somos escolhidos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 também, o apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu desde o princípio da salvação, nos santificou em espírito de verdade. Atos, no capítulo 9, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo, ele disse a Ananias, e fala para Ananias a respeito de Paulo. Ele disse o seguinte: olha, vai, porque este para mim é como um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel, para os reis de Israel. Agora imagina, Paulo, que não gostava de gentios. Ele não gostava de crente, não gostava de gentios, não gostava. Como é que Jesus escolheu Paulo? Paulo é o último dos apóstolos. O último dos apóstolos. Como é que Jesus escolheu esse camarada? Paulo, ele ia, pega uma carta e vai para Damasco, não é isso? É Damasco mesmo, né? Vai para Damasco para poder perseguir. Pega uma carta, e essa carta ela dele perseguir, matar, arrastar cavalo, fazer tudo quanto era mal contra os crentes. Quando chega no meio do caminho, aí ele ouve uma voz. Primeiro, ele vê o clarão. A luz. Detalhe que Jesus já tinha sido assunto ao céu. Aí ele vê aquele clarão, aquela luz. E aquela luz cegou os seus olhos. E ele caiu do cavalo, ficou desesperado. E ouve-se uma voz. É o chamado de Paulo. Quando ele cai, é o chamado de Paulo. A primeira vez que ele ouve a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele já reconheceu que
não era uma voz diferente. Quem és tu, Senhor? Ele que era um homem arrogante, que as pessoas que tinham chamado de Senhor, quando ele fica cego para as coisas do mundo, agora ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Às vezes te ensinaram lá. Tem muitas pessoas que é o seguinte, falam assim: olha, eu estou sendo tão perseguido, eu vou desistir, eu estou sendo tão perseguido. Né? Se Jesus tivesse assistido por tanta perseguição, por tantos açoites, tantos problemas, eu não estaria aqui. Jesus, ele é tão interessante que Jesus, lá no Getsemane, ele olha a situação com o seu suor vai se tornar em sangue, a aflição vai fazer com que o seu suor se torne em sangue, e ele vai olhar, porque já sabia o que ele ia passar, a vergonha e a dor que ele ia passar. Então ele, como homem natural, normal, ele vai dizer para Deus: se é possível, passa de mim esse cálice que eu beba. Melhor dizendo, uma outra forma de nós salvarmos a humanidade sem que eu passe por essa vergonha, por esse vitupério, por essa dor. Vai ser triste demais para mim como homem. Mas aí ele olha, ele vê o Edinho, ele vê o Elisa, ele vê o Gilvão, ele vê o Pedro, ele vê o Joaquim, ele vê o João. Ele olha além da cruz, ele olha além do seu sofrimento e vai dizer: mas contudo, Yahvé, faça segundo a tua. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus Cristo viesse, que ele morresse como cordeiro para pagar os meus pecados, os seus pecados. Então ele nos escolheu, ele nos escolheu. Então nós vemos aqui que Paulo, ele é escolhido de uma forma em que agora ele vai ouvir coisas que vão machucar. Ontem o pastor Paulo falou sobre quem está no barril ontem viu que ele falou sobre o espinho na carne. Paulo vai adquirir espinhos na carne, ele vai carregar com a sua consciência tantos males que ele fez. E ele um dia vai pedir a Deus para que Deus tirasse aquele espinho, aquela consciência pesada do seu passado, que atormentava tantas coisas que ele fez, como o pastor Paulo se afirmou, e eu também afirmo, que muitas pessoas falam: o espinho na carne de Paulo é isso, aquilo, e nós não podemos afirmar o que não está escrito. Mas é um espinho na carne. Então tem tantos espinhos na carne que a gente tem. E Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu: Senhor, tira esse meu espinho, e vai orar para que Deus tirasse o espinho na carne. Ele falou: não, você não precisa que eu tire, não. A minha graça te basta. Porque às vezes, se Deus tirar o nosso espinho, aí nós não queremos voltar para o mundo. O espinho é para nos lembrar. Não tem aquela coisa daquele canto aí, que a cama é para lembrar. Carrega a cama para você lembrar de onde você veio. Não esquece da cama, não. Jesus te escolheu, Ele te escolheu. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Então Ele nos escolheu. Então o apóstolo Paulo agora, ele é escolhido em Gálatas capítulo 1, versículo 15 também. Paulo vai afirmar que o Senhor, Ele nos escolheu mesmo antes de nós nascermos. Ainda o salmista ele vai dizer: estando o meu corpo informe. Irmão, antes de você ser formado, o Senhor já te escolheu, você está escolhido. Preste atenção uma coisa: nem a morte, diz Paulo, nem a vida, nem anjo, nem principal, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Meu Deus! Romanos 8, 31 ali, vai descendo. Aí diz aí que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
escolhi, os nomeei. Então, ele nos chamou pelo nome. Eu vos enviei, né? Ele nos chamou pelo nome. Eu vos chamei para que vades e deis. Muito bem. Em Isaías 43:1, nós vamos ver o chamado de Isaías e vamos ver promessas na vida de Isaías. Mas agora, porque Isaías está no contexto aqui, chamado. Então, essa profecia está dizendo para Israel, Jeremias faz parte desse chamado. Mas agora assim diz, olha o texto, assim diz o Senhor que te, assim diz o Senhor, mas agora assim diz o Senhor que te criou, que te chamou, não, que te chamou, que te criou, ó Israel, não temas, porque te chamou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu, e tu és meu. Pronto. Glória a Deus. Graças a Deus. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Aí, depois que ele chama, ele vai falar a promessa. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelos rios, quando passares pela chama, pelo fogo não te queimará. Nem chama a terra de ti, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Então ele dá promessa. As coisas mais fortes que existem na face da terra. Irmão, o que é mais forte na face da terra? Fogo e água. E ele pega esses dois elementos e vai dizer, nesses dois elementos mais que destrói, tem o poder de destruição, é fogo e água. Em um segundo, se ele quiser pegar essa terra e inundar de água, acabou tudo. O fogo ele queima, derrete o ferro, o fogo tem um poder muito grande. E a água, se quiser matar nós tudo afogado, nós tudo queimado, acabou, irmãos. É questão de milésimos, de átomos. Mas ele vai falar assim, olha, para quem é chamado, precisa entender o seguinte: quando você passar pelo fogo, você vai queimar, não. Olha essa vai começar a queimar de Deus. E quando você passar pelos rios, eles não se submergirão. Se eu estiver no seu barco, acabou, você não vai ajudar, não. Se Paulo estava no barco, ele disse para aqueles moços, para todo mundo, quando ele estava indo para a ilha, preso: não precisa preocupar, não, ninguém vai morrer afogado. Por quê? Porque o dono da água se chama Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que encontrou no fogo? Pode pegar você e jogar no fogo, lá na fornalha. Mas se o primeiro homem da fornalha, que tem gente que fala que é o quarto, eu particularmente falo que é o primeiro. Se o primeiro homem da fornalha entrar na frente com você, ops, você não vai se queimar, não. Nada. Então, nós observamos que Isaías 43 fala isso. Em Jeremias também, ainda em Isaías 49, o 12, o profeta, ele descreve dizendo que o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção do meu nome. E fez a minha boca como espada aguda e como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa
e me escondeu na sua aljava. Te guardou. Ele me chamou, ele me deu um nome, me escondeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Irmão, quer saber? O crente é chamado, não precisa ter medo de nada, não. Eu tenho medo. Não precisa ter medo de nada, não. O que te espera além é muito mais do que está aqui. Muitas vezes nós enxergamos tantos Golias, nós não enxergamos que às vezes nós estamos com um simples elemento, mas quando nós temos um nome, quando Ele nos dá um nome, Ele fala assim: olha, eu salvei, eu te dei um nome, chamei você pelo teu nome, agora você é meu, então eu te fiz promessa. Então por que eu vou ficar com medo? Qual que é a minha dificuldade? Por que eu vou ficar com medo? Quando eu vim pastorear essa igreja aqui, que era aqui embaixo, tinha vezes que eu chamava alguns obreiros e falava assim: irmão, vai lá dar uma apoio para o negócio, vai lá pregar para nós. Mas nisso eu entrar ali. Naquela época eu pegava mesmo. Naquela época eu encontrava alguns meninos ali, ó. Eles me chamavam na época de pastor da Belina. Eu encontrava alguns meninos ali, ó, com fuzil, né? Naquela época, com fuzil, encontrava alguns meninos ali, ó. Mas não, ninguém nunca me desrespeitou. Só tem uma vez que um camarada chegou aqui dizer que era do comando vermelho, e não sei se alguns irmãos lembram disso. Ele pegou e mandou uma pessoa chegar e falar: cara, tem que fechar a igreja 8h30, porque o não sei quem falou que tem que fechar, porque a igreja, nós vamos tomar aqui, não sei o quê. Eu mandei um recado para ele também. Pois fala para ele que se ele não converter, ou ele converte, aleluia, ou ele vai embora daqui, ou eu vou pedir a Deus para matar ele. Aleluia. E o culto continuou, mas sei lá, o culto aqui era 9h30, tinha visto 10 horas, o fogo estava caindo. Por que não? Porque eu não posso ter medo. Temei a Deus, que pode matar a sua alma, matar você, lançar sua alma no inferno. Agora temer o homem, não. Você está no seu direito, está debaixo da promessa divina. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para o meu tempo que está acabando. Não dá para falar tudo, mas ele nos nomeou, nos chamou pelo nome, e agora ele nos nomeou para que nós venhamos dar frutos e que o vosso fruto permaneça. Tem pessoas, irmãos, que eles querem pedir algumas coisas a Deus, mas não quer dar fruto, e às vezes dá um fruto e acabou. Não, acabou. Não, o vosso fruto tem que permanecer. O fruto precisa permanecer. Que o vosso fruto permaneça. É do fruto que tira a semente para ela multiplicar. Isso! Muito obrigado, meu profeta. Pois é do fruto que se tira a semente para se multiplicar. Às vezes, uma safra aí, a pessoa olha e fala assim: nossa, Deus, assim, as minhas laranjas não prestou para nada. Mas vai trabalhar para dar frutos na próxima, e para quem vem tirar sementes e mais sementes, e vai produzindo. Crente tem que produzir. Desculpa. Não, pode falar. A Bíblia diz assim: olha, muitos são chamados. Muitos são chamados, Mas poucos escolhidos. não há diferença. Verdade. Tem uma diferença isso aí. Ser só chamado e o seu escolhido. Uma coisa só se chamar nós somos. Agora escolhido. Sabe aquele momento em que muitas pessoas oram e falam: Deus não está ouvindo a minha vida. Deus ouve todas as orações. Até a oração do tolo, Ele ouve. Às vezes a pessoa está fazendo uma oração tão tola. Deus, eu quero que você mate esse pastor aí. Tem muita gente que não gosta, não.
perseguir os profetas do divórcio. Então eu gosto de ser perseguido. Eu gosto que as pessoas falam mal de mim por causa da palavra. Se é por causa da palavra, amém. Eu sou feliz com isso. Aqui está dizendo: o vosso fruto permaneça. Né? O vosso fruto permaneça, que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, eu conselho. Eu disse para os irmãos que Deus, Ele ouve todas as orações. Se uma primeira orar, se uma primeira rogar, Ele ouve, Ele está ouvindo. Quando Jesus chegou lá em Gadara, o demônio se curvou com o corpo do rapaz em frente de Jesus. Se curvou, literalmente. Se curvou e chamou ele de Senhor. Teve que reconhecer que era o Senhor que estava chegando. E ele faz um roubo. Eu te rogo. Como se uma oração, como se um roubo. Que o Senhor permita que nós entremos a mão de porta. O Senhor permite. Pode entrar. Mas sai dele. Ele ouve a oração de touro. Agora, quando nós observamos a palavra que foi dita inicial aqui, foi o Senhor que leu. Foi o Senhor que leu. Foi o presbítero que leu. Aí está dizendo aqui, olha, se você olhar no Salmo 86, dá ouvidos à minha oração. Quando você fala ouve é uma coisa, agora dá ouvidos é uma coisa. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Mas mais bem-aventurado aqueles que praticam, porque ouvir não é bastante, mas é praticar. E quando Deus dá ouvidos à tua oração, é que Ele fala assim: eu ouvi e vou resolver o problema do meu servo, da minha serva. Amém? Glória a Deus, levanta a sua mão da glória a Deus. Ele vai dar ouvido à sua oração, meu Senhor. João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse que o Pai é glorificado quando damos frutos. Romanos capítulo de número 6, versículo 22. Leia, por favor. Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, por gentileza. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim agora vocês estão libertos. Não é isso? Libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Você está liberto, meu irmão. Você está liberta, minha irmã. Agora o vosso fruto, aleluia, é para a santificação, tanto sua como das pessoas. A esposa que não tem o seu marido crente, ou o homem que na sua mulher não, que a sua esposa não é crente, você vai ganhar ela pelo seu testemunho, pelo fruto que você der, que você produzir, aleluia. Então nós precisamos produzir frutos, dar frutos. Em Colossenses, para nós terminarmos, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia ainda afirma que devemos viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Faz que 2 Pedro, se não foge a memória, 2 Pedro, 1 ou 2 de Pedro, 2,18, parece que é isso. Mas crescei-vos, me ajuda, aí para não errar o texto, para não errar a informação. Crescendo, mas crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor
Crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso fruto precisa ser frutos que venham trazer o conhecimento, venham trazer graça, para que as pessoas que nos ouvem, para que as pessoas que nos veem, nos enxerguem como pessoas que estão realmente nesse mundo fazendo a diferença. Eu preciso ser diferente. Meu bem, coloca. Acho que o homem tem que pensar nisso. Pastor, é tão difícil dar fruto. Quem disse para você que Jesus disse que seria fácil? O apóstolo Paulo, depois que ele entendeu o mistério, ele falou: olha, eu sou certo de que nem a morte, minha vida, meus anos, meu principado, nada vai me separar do amor de Deus. E fala: você vai ser o mesmo separado do amor de Deus? Não. A fome, a perseguição, não. Nada. Eles estavam convictos, irmão. Eles estavam convictos, irmão, que nada nos separaria do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Mas o que Paulo fez? Depois que ele foi chamado, ele passou a dar frutos. Será que eu estou dando fruto, irmão? Será que eu estou dando fruto? Eu não vou perguntar a você, não, eu. Cada um faz por si a pergunta. Será que estou dando a responsabilidade do pastor? Uma pessoa falou assim: pastor, você tem que visitar essa ovelha. Você tem que sair de casa em casa visitando as ovelhas. Está escrito. E falou que está escrito. Você não lê a palavra Você não viu a parábola das 100 ovelhas, não? Eu vi, mano. A irmã me questionou. O povo de Goiás é isso, questionou. Eu vi, mano. Pois é, o senhor tem que visitar. Está escrito. Então vamos lá no texto. Sabe o que é de ovelha? Ovelha não enxerga 10 metros para frente dela. Você observou que a ovelha só anda em bando? É bando, não é bando que fala não, né? Repara, né? Só anda junto. Você viu? Quando uma ovelha se perde, ela não consegue chegar 10 metros na frente dela. Então ela fica desesperada. Vai para um canto, vai para o outro. E as outras voltou, então o pastor precisa ir lá buscar ela. O pastor tem que ir atrás dela. Aí eu peguei agora, lê, mano, olha no texto mais para baixo aí. Você vai ver que no mesmo texto, na mesma parábola, está o filho pródigo. O filho pródigo chega e fala para o pai assim: me dá o que é meu, que eu estou baixando fora. O pai chorou, ficou triste, mas não foi atrás. O filho que falou assim: levantar-me, ele quer com meu pai. Ele que teve que ir e voltar. Sabe por quê? Ovelha produz ovelha, não pega, por favor. Não joga a responsabilidade toda em cima desse homem, não. Eu já quase entrei em depressão. Graças a Deus que eu não entrei. Mas não joga a responsabilidade para cima dele, não. Ovelha produz. O quê? Ovelha produz o quê? Ovelha. E pastor faz o quê? Cuida. Assim como ele cuida de você, ele vai cuidar daquela pessoa que está lá fora. Vai lá, busca e traz e coloca na mão dele. E aí você vai estar dando frutos. Está difícil, pastor. Mas se Jesus estiver no seu barco, não fica difícil, não. Só estava difícil para os discípulos quando eles estavam indo lá para Gadara, porque as águas começaram a se agitar. E só que eles esqueceram que o dono da água estava no barco. Mas sabe o que acontece? Aí a gente, as mais esfarrapadas desculpas nosso crente. Não estou doente, eu não tenho dinheiro. Abacuque no capítulo 3, versículo 17, diz que
ainda que falte a malhada que seja arrebatada, ainda que falta tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que pode faltar tudo. Todavia eu exultarei no Senhor, louvarei o Deus da minha salvação. Irmão, não deixa nada te parar, não, a dificuldade. Eu sei que você está passando luta, eu sei que você está passando de tribulação, eu sei que você está passando prova, mas não abandone o barco, não deixe o seu pastor sozinho, não deixe a responsabilidade para cima dele, porque você é ovelha, você vai produzir, e aí você vai cair aqui, ó. Aí quando você fizer a sua oração, aí papai vai olhar e falar assim: tem moral comigo. Quem tem dinheiro no banco, levanta a mão. Eu tenho. Eu sou o primeiro. Eu sei que tem gente que não vai levantar a mão, mas se for olhar no Pix, pelo menos um centavo tem lá. Se você quiser tirar um centavo, transferir outra conta, pode. Porque você tem lá. Tem gente que tem 10 mil, tem gente que tem 100 mil, tem gente que tem dinheiro no banco, que está pegando gostoso. Às vezes não tem dinheiro no banco, mas se chegar no banco empresta, o banco faz um empréstimo, aquele negócio todo. Viu? Mas vai ter. E aí? Se eu não tiver uma vida de santidade em oração, se eu não estiver dando fruto, como é que eu vou pedir lá no banco celestial em oração? Eu vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto a quem? Fala, irmão, pelo amor de Deus! Ele juro! Então pronto. Aqui, ó, então não tem desculpa. Tá difícil? Mas se Deus tiver o seu barco, se torna fácil. Se coloca de pé.